pastor Marcos. Boa noite, igreja. Graça, a paz do Senhor esteja sobre todos. Amém? É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui nesta nossa igreja. Não pense que vocês se livraram de mim, não. Essa igreja está no meu coração e nas minhas orações, nas nossas orações. A igreja faz parte do nosso momento de diário, de devocional, de oração, meu e de minha esposa, que aliás não pôde vir, porque ficou muito cansada e estava não se sentindo bem. Essa semana teve bastante gente em casa, até ontem à noite, mas ela também manda um abraço aqui e falou: eu preciso descansar porque amanhã eu preciso ir no Irmãos que Criam. Eu quero ir no Irmãos que Criam. Tá bom. Mas é isso, irmãos e irmãs. Temos orado por essa querida igreja e temos nos alegrado também em acompanhar as notícias da igreja, né? E ver que a igreja continua cada vez mais firme nessa caminhada, agradecendo também a Deus pela vida, pelo ministério do pastor Vanderlei, que pediu para que eu estivesse aqui hoje com os irmãos. Eu não tenho compromisso do meu ministério, eu sempre desejo estar aqui quando não tenho compromisso. Orem sempre por mim, continuem orando por mim, pode pôr. Continuem orando pelo ministério que eu tenho desenvolvido junto a pastores, igrejas. Deus tem me dado a oportunidade, o privilégio e responsabilidade aí de estar em várias partes aí do estado, do Brasil, falando tanto a pastores no trabalho de mentoria pastoral, como também em seminários e treinamentos para igrejas. E Deus tem nos sustentado e tem nos abençoado. Portanto, uma alegria mais uma vez estar aqui e sempre uma responsabilidade muito grande compartilhar da palavra de Deus com a igreja. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5. Efésios capítulo 5, eu vou ler do verso 1 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz.
Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, leia comigo, está em vermelho aqui, para todos: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque temos o privilégio agora de voltar a nossa atenção para a Tua palavra, Senhor. Ela que é viva, poderosa e eficaz. Ela que é suficiente para tudo aquilo que precisamos, ó Deus, de ensinos, de orientações, de respostas para toda situação de nossa vida. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo coloque essa palavra em cada mente, em cada coração aqui, e que ela produza fruto em cada uma dessas vidas, ó Deus, a começar por mim, ó Pai. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou em outra versão, Cristo te iluminará. Este verso da palavra de Deus faz parte desse texto da carta do apóstolo Paulo aos cristãos, aos crentes da cidade de Éfeso. Mas ele não é um texto, não é algo que diz exclusivamente aos efésios, aos crentes de Éfeso. Mas como toda a palavra de Deus, ela é direcionada a cada um de nós, a cada igreja que se reúne em todo o mundo, em todo momento. E esta declaração, que é a base da nossa meditação hoje, do apóstolo Paulo, ela está baseada em princípios já muito antigos da palavra de Deus, mesmo em relação ao tempo, à época em que o apóstolo Paulo escreveu isso. Já era um princípio antigo, não foi uma invenção da cabeça de Paulo, não foi uma invenção de qualquer outra pessoa, mas já era um ensino desde o início da história da revelação de Deus ao ser humano, e principalmente baseado em princípios bíblicos, em princípios profetizados lá no Antigo Testamento pelo profeta Isaías, quando ele estava se referindo naquela época à futura vinda do Messias, que já aconteceu, se referindo a Jesus Cristo. Então, essa declaração baseada em princípios profetizados pelo profeta Isaías, entre outros, não é? Mas de uma forma especial por Isaías. E nós podemos perceber aqui, quando fala em Cristo te esclarecerá, ou em outra versão te iluminará, está falando exatamente daquilo que Jesus disse que Ele mesmo era e é e continua sendo, quando Ele diz: eu sou a luz do mundo. A luz que veio para iluminar, que veio para declarar. Mas o profeta Isaías, na linguagem do profeta, no capítulo 9, verso 2 de Isaías, e no capítulo 60, verso 1 e 2 de Isaías, aí está uma das bases desta declaração do apóstolo Paulo a cada um de nós, né? Quando ele, na sua profecia, o profeta Isaías faz esta declaração, que nós vamos ler juntos, a uma só voz. Vamos lá? O povo viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região
Esse outro, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor irá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. O Messias, a luz do mundo, sendo anunciado pelo profeta Isaías aqui, profecia que já se cumpriu no nascimento de Jesus, não é? E é com base nesses ensinos lá do Antigo Testamento, apontando para o Senhor Jesus, que Paulo faz esta advertência aos crentes, aos cristãos de todas as épocas, e especialmente para os nossos dias, para cada um de nós. Aqui ele está, quando ele faz aquela declaração, ele está mostrando aqui, essa declaração de Paulo, nela nós encontramos duas ordens de forma muito clara e uma afirmação muito importante que precisa ser considerada. Duas ordens e uma informação muito importante que precisa ser considerada. E essas palavras são destinadas àqueles que, tanto aos cristãos, os que já aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas também aquelas pessoas que ainda estão indecisas, que ainda não tomaram essa decisão importante de se tornar um verdadeiro cristão, um seguidor de Cristo, e não apenas um cristão nominal, mas alguém que segue a Cristo e obedece às suas palavras, e que precisam também reconhecê-lo em suas vidas, como o Messias, como a luz que veio para tirar das trevas, do reino das trevas, todas aquelas pessoas que ainda vivem no crente, no mundo, sem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E a primeira ordem, falei que encontramos duas ordens e uma declaração. A primeira ordem é justamente essa: desperta. É uma ordem para despertar. Em se tratando desta ordem para aqueles que já são crentes no Senhor Jesus, uma das razões que Paulo mostra e que dá esta ordem, continua dando esta ordem, é porque já naquele tempo existia uma qualidade de cristão que também infelizmente existe nos nossos dias. O crente, o cristão sonâmbulo. Você conhece alguém sonâmbulo? Conhece alguém sonâmbulo? Que conversa dormindo. Tem uns que até andam dormindo, não é? Meu irmão, um dos meus irmãos, numa certa fase da vida era assim: levantava, andava pela casa, precisava tomar cuidado para ele não sair para a rua, tudo mais, e não lembrava de nada. Conversava. Crente sonâmbulo. O que é crente sonâmbulo? É aquele crente que conversa, que anda, que fala e que tem uma porção de atividade, mas ainda não está vivendo o mundo real da vida cristã. Ainda vive de forma fictícia a sua vida cristã. E esse é um grande problema para a igreja do nosso tempo, para a igreja cristã dos dias de hoje, em que muitas pessoas se identificam como crente, falam como crente, se vestem como crente e vivem totalmente o contrário daquilo que parece ser. Crentes sonâmbulos. Por isso Paulo está dizendo: olha, não vivam como que dormindo, não vivam como que sonambulando a sua vida cristã. Desperta tu que dormes.
Despertar aqui é mais ou menos aquela expressão, aquelas expressões, pode ser traduzida para as expressões dos nossos tempos, como: olha, caia na real. Caia na real. Você está dizendo ser um seguidor de Cristo, mas a sua vida mostra o contrário. Tome consciência da realidade da sua vida. Deixe de viver tentando iludir-se a si mesmo. Reconheça que você tem se afastado do formato original em que o homem, o ser humano, foi criado. Na Bíblia encontramos lá no Gênesis 1, verso 16, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É necessário que sejamos isto, que continuemos sendo a imagem e semelhança de Deus. No texto de Efésios, que você deve estar com a sua Bíblia aberta ainda aí, no capítulo 5, os 2 primeiros versos, ele mostra aqui para o que nós devemos nos despertar. Quando ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. É necessário que sejamos, que nos despertemos para sermos aquilo que realmente, a finalidade para a qual nós fomos criados. Fomos criados para sermos imagem e semelhança de Deus. E é preciso que cada um de nós se desperte para continuar sendo da forma como o Senhor Deus te criou. Imagem e semelhança de Deus, imitador de Deus. Porque só aquele que é imitador de Deus que está cumprindo aquilo que o plano original do Senhor Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E aí ele vai mostrando ainda nesses 2 primeiros versículos de Efésios 5, em outras áreas para as quais nós precisamos nos despertar. Despertar para ser imitadores de Deus, despertarmos porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos, somos adotados como filhos de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. E ainda mais, despertarmos para vivermos em amor, amor como Cristo vos amou. Meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida, uma das grandes tragédias do mundo atual é que as pessoas, grande parte das pessoas, cada vez mais pessoas, não sabem demonstrar, não sabem viver aquilo que o Senhor Deus nos manda, de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu sei que isso é uma coisa muito difícil, mas apesar de ser difícil, a Bíblia nos exorta a nos despertarmos para isso, para mostrar, para praticar o nosso tratamento de cuidado, de amor para com o nosso próximo. Andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Tudo que Jesus fez por mim e por você, enquanto esteve pessoalmente aqui na terra, tudo que ele sofreu até chegar na cruz, tudo que ele sofreu na cruz, foi por te amar, foi por me amar, foi por amar sem distinção cada ser humano. Meu irmão, minha irmã, não há uma maneira mais clara de mostrar amor ao próximo. Não há uma outra maneira mais objetiva de demonstrar amor ao próximo que não seja o de levar
a estas pessoas o amor de Deus, o amor de Jesus. A mostrar, olha, Jesus, o Senhor Deus, te amou tanto, de tal maneira, que Deus mandou o seu Filho Jesus na cruz. Por amor a você, Jesus morreu na cruz, deu sua vida na cruz, derramou seu sangue na cruz. Essa é a maior demonstração de amor. Todas as outras coisas que podemos fazer como demonstração de amor são importantes, mas nenhuma outra coisa que não seja mostrar o amor de Deus fará alguma diferença na vida de quem está precisando receber o amor de Cristo. Nós podemos fazer muita coisa, ajuda na área social, é bom e toda igreja precisa ter, e é uma boa coisa ser feita e incentivada e cada vez fazermos mais. Ajudar em pequenas ou grandes coisas é bom, precisa haver, mas não há uma maneira mais eficaz e verdadeira de mostrar amor, o amor de Deus a outras pessoas, que não seja apresentar-lhes Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas o próprio Senhor Jesus continua nos repetindo esta ordem de nos despertarmos para servir, quando ele diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratem e vos perseguem, para que sejais o quê? Filhos do vosso Pai que está no céu. É ordem do Senhor de nos despertarmos para isso. Irmãos, irmãs, que mandamento difícil, amar os nossos inimigos. Que mandamento difícil, bendizei os que vos maldizem. Que coisa difícil, fazer bem aos que vos odeiam. Tudo isso é muito difícil. Mas veja só que o Senhor, Deus, o que Ele está dizendo? Ele está dizendo para nós mostrarmos amor. Ele não está falando aqui para você levar o seu inimigo para sua casa. Ele não está falando aqui para você se associar com o bandido que te roubou. Não é isso. É demonstrar amor por Ele, orar por Ele, e ter a oportunidade de fazer tudo para que aquelas pessoas, esse tipo de pessoas, conheçam o amor de Deus. Por isso a palavra de Deus continua: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Precisamos nos despertar para sermos misericordiosos. Talvez muitos de nós estejamos dormindo nesta área, de não saber mostrar misericórdia, de não saber demonstrar esta coisa tão profunda e tão significativa que é a misericórdia, condoer-se com o sofrimento de uma outra pessoa, ainda que aquela pessoa tenha me feito mal. 1 Pedro 1:2-21 diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Isto é, despertar-se para que através dos nossos atos apresentemos a Deus um culto real, um culto verdadeiro, e que não saiamos de nossa casa como sonâmbulos para vir à igreja sem continuar dormindo em áreas tão importantes da nossa vida. Apresentar a Deus um culto real, verdadeiro, vivendo em amor a Ele,
e aos que nos cercam, e não vivemos dormindo, distraídos, esquecidos daquilo que devemos ser. E o que devemos ser, que está lá no verso 1, logo no começo, capítulo 5, ser depois o quê? É só isso que Deus quer que você seja e que eu seja, viu? É só isso. É fácil? Sim ou não? Mas devemos a cada dia, quando despertamos pela manhã, pensar: bom, eu hoje preciso ser mais imitador de Deus do que eu fui ontem, do que eu tenho sido até agora. Esta, portanto, desperta é a primeira ordem que encontramos no texto. Mas vamos caminhar para a segunda ordem. A segunda ordem é: levanta-te. Desperta do que dormes e levanta-te dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos. Meus irmãos e irmãs, é preciso que nós tenhamos sempre em mente que ao nosso redor, possivelmente muitas pessoas que ainda não passaram pela morte física, quer dizer, que estão vivos fisicamente, ainda estão vivendo como mortos no mundo. Aqui o texto está se referindo à ressurreição espiritual. E o que é a ressurreição espiritual? A palavra de Deus nos ensina, em Efésios mesmo, no capítulo 2, no verso 1, capítulo 2 agora de Efésios, diz assim: Ele vos deu vida quando estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados, nos quais noutro tempo andastes, conforme o curso deste mundo, segundo o chefe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vós, verso 1, quando ainda estáveis mortos em vossos pecados e delitos. A ressurreição espiritual acontece no dia da conversão, quando alguém reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, se entrega a Ele, deixou de viver naquele momento, deixou de viver como morto no mundo e ressuscita para a vida eterna. Esse é um dos significados do batismo. Mortos para o mundo, sepultados para o mundo e agora ressurretos para a vida eterna. Esta ordem de levanta-te dentre os mortos é uma ordem para nós levarmos a cada pessoa: olha, você que ainda não se converteu a Jesus, você precisa se levantar dentre os mortos, porque a Bíblia ensina que todo aquele que vive sem Cristo neste mundo ainda está morto nos seus pecados e delitos. E Jesus veio para te ressuscitar, para te tirar deste meio. Ainda no texto de Efésios 5, que lemos no início, encontramos algumas coisas que identificam uma pessoa que ainda não se levantou dentre os mortos e vive como morto do mundo, que ainda não experimentaram a ressurreição espiritual. Paulo começa a detalhar a partir do verso 3 até o final, até o verso 13, ele começa a pontuar aqui algumas formas, alguns modelos de vida que identificam alguém que ainda não se levantou dentre os mortos. Quando ele fala sobre a fornicação, é a relação sexual antes do casamento. Quando ele fala de toda a impureza, de toda a avareza. Quando no verso 4 ele fala mesmo de pecados expressos através de palavras, torpezas, parvoíces, chocarrices, está
está se referindo a um linguajar pecaminoso, pesado, palavrões, expressões mundanas. E aí está uma área que todos nós somos muito vulneráveis quando escutamos muito algumas expressões e passamos a usar aquelas expressões sem parar para avaliar o que elas significam. A grande mídia coloca na nossa cabeça constantemente palavras novas, acrescenta algumas expressões novas no nosso vocabulário. E muitos de nós acabam adotando essas palavras. Pare, vá fazer uma análise dessas palavras. Veja o que elas realmente significam. Precisamos nos despertar para essas coisas. Precisamos nos levantar. E levantar entre os mortos é ser diferente, ter atitudes e ações diferentes daqueles que ainda permanecem mortos nos seus pecados e delitos. Ele continua ainda, verso 5: porque bem sabeis que nenhum devasso, impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus. Alguns meses atrás eu preguei aqui uma noite sobre a ira de Deus. Se você anotou alguma coisa, volte lá. Busque lá no YouTube. E veja a questão da realidade da ira de Deus. E como evitar que a ira de Deus recaia sobre a sua vida. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque uma vida com esse formato que está relatado entre os versos 3 e 5, sem dúvida nenhuma, despertará a ira de Deus sobre a sua vida. Por isso, precisamos nos levantar. É preciso que você se levante dentre os mortos, que você se destaque, que você passe a viver agora como alguém ressuscitado pelo Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Mortos sim para o pecado e vivos para Deus. Então já vimos aqui as duas ordens: desperta e levanta-te. A afirmação é justamente a parte final do verso 14. E Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá ou te iluminará. Quando deixamos de viver como mortos no mundo, a luz de Jesus se acende em nossa vida. E essa luz vai nos fazer entender, vai nos esclarecer de tantas coisas óbvias, que apesar de serem tão claras, tão óbvias, porque enquanto estávamos mortos no nosso pecado e delito, e enquanto a pessoa continua morta no seu pecado, no seu delito, isto é, longe de Jesus, ela não pode entender, ela não pode perceber a grandeza e o alcance de tantas maravilhas que o Senhor Deus nos oferece. Quando deixamos de viver como mortos no mundo, Jesus acende, a luz de Jesus acende em nossa vida. Passamos a entender com muita clareza o que antes não percebíamos. Por exemplo, quando a luz de Jesus acende em nossa vida, nós passamos a perceber o quão fracos somos, como realmente nós somos fracos, como não somos nada. Alguém que passou a vida inteira achando que era o bom, muito forte, sabia de tudo. E eu conheci algumas pessoas assim.
Eu conheci entre essas pessoas um homem muito duro de coração, muito bruto. E quando se conversava com ele só contava grandezas, só falava da sua própria grandeza. E ele tinha a coragem de desafiar a Deus, dizendo que Deus não existia, e tantas coisas. E com isso fazia especialmente a sua esposa, uma mulher crente em Jesus Cristo, sofrer muito. Mas um dia aquele homem, já com uma certa idade, passou um certo problema na sua vida. E aí, quando ele percebeu que ele não podia fazer nada com aquilo, com a doença que ele ia cometer, que ele era totalmente incapaz daquilo, aí ele começou a se interessar em saber o que era realmente que ele precisava fazer. E aquele homem que nunca tinha pisado numa igreja evangélica, nem qualquer outro tipo de igreja, um dia na sua fase de sofrimento, concordou em ir participar de um culto à noite. E eu vi aquele homem, e a igreja testemunhou aquele homem se quebrantando diante de Jesus. Se quebrando diante de Jesus. E os últimos dias da sua vida foi o de reconhecimento. Puxa, como eu era bobo, como eu era fraco e achava que resolvia tudo. Quando a luz do Senhor Jesus raia em nossa vida, nós passamos a perceber isso. Como somos fracos, mas ao mesmo tempo, pela graça do Senhor Deus, também descobrimos que ainda que sejamos fracos e muito fracos, o Senhor Deus nos capacita a passar por momentos difíceis como a pessoa mais forte deste mundo, por situações difíceis, sendo a pessoa mais forte, porque a força que passa a habitar em nós não é a nossa própria força, mas o Espírito Santo de Deus, que é a presença de Deus em nós. Cristo te iluminará, Cristo te fará entender isto. Quantas bênçãos recebemos diariamente das mãos do Senhor. Passamos a entender o quanto Deus nos ama, quando o Senhor Deus nos ilumina, quando Ele nos esclarece. Passamos também a entender o quanto precisamos da presença do Espírito Santo diária em nossa vida. Passamos a entender que maravilhosa coisa é ter a certeza da salvação em Jesus Cristo, mesmo sabendo que não somos merecedores, mas especialmente entendendo a razão de podermos ter a certeza da salvação, porque Jesus conquistou esse direito para nós ali na cruz. Primeira ordem. Qual é a primeira ordem? Não, para despertar precisa ser mais forte. Terreno dormindo. Qual é a primeira ordem? Esse. Para despertar tem que ser assim, irmão. E olha como Deus é maravilhoso. Ele fala das coisas de uma maneira que a gente entende muito bem. Quando a gente dorme aquela noite de sono muito gostoso, a gente dorme bem mesmo, muito bem. A gente levanta, acorda de manhã e tem vontade de dormir mais, não é? Mas já que eu dormi tão bem, então deixa eu aproveitar um pouquinho mais. Não é assim? Por isso que essa ordem aqui é desperta mesmo para chacoalhar. Porque quando o crente não está despertado, quando ele só está se movimentando como sonâmbulo, ele ainda não está desfrutando as bênçãos de estar acordado na presença de Deus. Desperta mesmo. Esse desperta aqui, ó, tem que ser como aquele programa de rádio bem antigo, a maioria que não conhece não, que o apresentador lá mandava jogar água em cima do camarada que estava dormindo de manhã. Um monte de gente lembrou dele.
revelar que eu tenho mais de 30 anos já. Desperta, é isso mesmo. Desperta e vai fazer o que você tem que fazer. Desperta para ser imitador de Deus. Desperta para mostrar o amor de Deus. Desperta para ser um seguidor de Jesus. Desperta porque você é um filho amado do Senhor. Não pode ficar dormindo um pouquinho mais por causa do sono bom. Né? Tem que se levantar uma primeira ordem, desperta, e em seguida a segunda ordem é levanta-te, vai, ação. Ação. Esse negócio de eu sou crente, graças a Deus, aleluia, oh glória. E o que você está fazendo para o seu Deus? O que você está mostrando com os seus atos? Levanta, vai se mexer, vai dar testemunho, vai se apresentar para o trabalho de Deus. Não fique caído, não fique entre os mortos espiritual. Quando alguém ainda não se despertou e alguém não se levantou obedecendo essas ordens, pode estar certo que o teu sono está te impedindo de ser um imitador de Deus, está te impedindo de servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Não fique caindo entre os mortos. Levanta-te. Não fique acomodado nesse desânimo espiritual, nessa vida cristã que é mais um marasmo do que uma verdadeira vida de um seguidor de Jesus. Levanta-te. Porque ao você se despertar e se levantar, o que vai acontecer? Cristo vai te fazer entender e perceber como é bom servir a Cristo. Como é bom poder desfrutar da comunhão da igreja do Senhor Jesus. Como é bom ter a alegria, a felicidade, o privilégio de poder servir a Cristo na igreja local. Como é bom. Apatia, desânimo, infidelidade a Deus não faz parte da vida de quem já se despertou para servir, de quem já se levantou para trabalhar com Jesus, de quem já teve a mente iluminada, esclarecida pelo Espírito Santo do Senhor Deus. Desperta, levanta, Cristo te iluminará. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos anima, nos desafia, Senhor, a te servirmos, ó Pai, a nos levantarmos, não ficarmos acomodados, ó Deus, diante do grande privilégio que é ser um seguidor de Jesus. Pai, eu te agradeço por esta igreja que o Senhor tem sustentado e que o Senhor continuará a sustentar, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus, te louvo, te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos a Ti no nome santo do Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu não sei se tem alguém aqui que esteja hoje pela primeira vez. Tem alguém pela primeira vez nessa igreja hoje? Levante sua mão, só para a gente conhecer. Tem? Aonde? Muito bem. É sua amiga? Então tá bom. Seja bem-vinda. Deus abençoe, viu? Mais alguém? Deus abençoe a todos, irmãos. Peço a igreja se coloque de pé mais uma vez. Vamos cantar que nós queremos se louvar e queremos estar nas mãos do oleiro, para que, conforme a palavra diz, para que Ele possa moldar as nossas vidas do jeito que Ele quiser, que seja esse o nosso desejo, para que o Senhor nos tome, nos use, nos molde do jeito que Ele quiser.
Senhor, maravilhoso, sei muito bem que os meus dias todos estão dentro do teu perfeito plano. Chama-me para tua presença, guia-me com teu Santo Espírito, leva-me, ó Deus, a viver através de Deus. Estou aqui, eu sei que espero de ti. encerrado o culto. Não se esqueçam da nossa cantina em prol do nosso retiro. Ajude a gente. Está R$ 5
um pastel com refri e R$4. É R$4 tudo? Então mudou já. R$4 pastelzinho ali, com refrigerante, uma delícia. Ajuda a gente aí pro retiro. O pastor Marcos, por favor, olha pra gente, ensinar o nosso culto. Senhor Pai, muito obrigado a Deus pelo privilégio que o Senhor nos deu de estar reunidos aqui no seu nome, Senhor. Conduz, ó Pai, cada um aqui de volta ao seu lar. Tenham a todos, ó Pai, uma semana abençoada, Senhor, porque sabemos que o Senhor dirigirá e guardará a vida de cada um, Pai. Ajude-nos, ó Deus, ajuda-nos a também vencermos as nossas próprias dificuldades, as nossas lutas, tudo aquilo que cada um deverá enfrentar nesta semana, Senhor, no trabalho, na condução, na escola, na família, Pai, que tenham a segurança, ó Deus, de buscarem saídas para cada situação, Senhor. Muito obrigado, Pai. E a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo convosco seja.